Você sabia que muitos famosos moravam em casas assombradas? Eles tinham cultos estranhos, crenças e tradições que os levaram a residir em casas que eram assombradas ou possuídas. Mas por que eles escolheram viver lá? O que aconteceu com essas casas depois que as celebridades morreram? Hollywood ainda as usa para cultos secretos? Vamos descobrir a verdade. A casa de Lucille Ball, em Beverly Hills. Lucille Ball, o gênio do humor por trás de I Love Lucy, passou seus últimos anos em uma charmosa casa em Beverly Hills que parecia muito mais discreta do que sua personalidade extravagante. Após sua morte, no entanto, moradores alegaram ouvir ecos de sua risada nos corredores, junto com passos inexplicáveis cruzando quartos vazios. Uma história especialmente assustadora menciona um espelho que supostamente refletia a figura fantasmagórica de Lucy quando não havia mais ninguém por perto. Alguns proprietários tentaram reformar a propriedade, na esperança de acabar com os acontecimentos estranhos. No entanto, operários da construção relataram o desaparecimento de equipamentos e ferramentas movendo-se misteriosamente sozinhas. Segundo rumores locais, Lucy tinha fortes laços emocionais com a casa. Ela e seu marido, Desi Arnaz, uma vez planejaram novas ideias de shows ali mesmo. Alguns dizem que seu espírito permanece por causa de planos criativos não realizados, ou simplesmente devido à sua determinação obstinada de continuar entretendo. Apesar das tentativas de modernizar o lugar, a nova decoração supostamente fez pouco para acalmar essas histórias assustadoras. Ainda assim, fãs ocasionalmente passam de carro, curiosos para vislumbrar a famosa silhueta ruiva de Lucy. Enquanto os céticos descartam as histórias de fantasmas como mera tradição de Hollywood, os crentes sustentam que a rainha da comédia nunca deu seu último adeus, escolhendo em vez disso, vigiar a casa que amava. A propriedade de Harry Houdini em Laurel Canyon. Embora Harry Houdini não fosse uma estrela de cinema no mesmo estilo de Charlie Chaplin ou Mary Pickford, ele foi um lendário entretenedor que deixou sua marca em Hollywood. Sua propriedade em Laurel Canyon já teve uma mansão luxuosa que se dizia conter túneis secretos. Um detalhe apropriado para um mestre do escapismo. Depois de um incêndio devastador em 1959 que queimou grande parte da estrutura, os moradores locais começaram a relatar aparições de Houdini vagando pelos terrenos carbonizados, como se estivesse procurando por artefatos perdidos. Os visitantes frequentemente afirmam ouvir sussurros estranhos perto das antigas fundações, e alguns dizem ter sentido uma presença arrepiante em torno das escadas desmoronadas. Muitos culpam a própria fascinação de Houdini com o além. Apesar de desmascarar médiuns fraudulentos em público, ele estava determinado, em particular, a encontrar prova de comunicação com o além-túmulo. Essa dualidade levou à especulação de que seu espírito poderia estar ligado a um lugar onde ele antigamente realizava sessões espíritas e ilusionismo. Embora a mansão original não exista mais, os atuais proprietários da propriedade ainda relatam estranhos lampejos de luz e vozes inexplicáveis durante a noite. Para caçadores de fantasmas e curiosos, a propriedade de Houdini continua sendo um dos mistérios mais intrigantes de Los Angeles. Um palco em ruínas onde o mágico mais famoso do mundo ainda pode estar tentando realizar o feito sobrenatural definitivo. A casa em Hollywood de Ozzy e Harriet Nelson. Ozzy e Harriet Nelson, estrelas do programa de televisão de longa duração. As aventuras de Ozzy e Harriet projetavam uma imagem de americana saudável. A verdadeira casa deles, situada na área de Hollywood, era surpreendentemente modesta para figuras tão proeminentes. Após a morte de Ozzy em 1975, a casa supostamente se tornou um foco de eventos assombrados. Os vizinhos contavam histórias de música surgindo de quartos vazios e do cheiro persistente de fumaça de charuto, o deleite preferido de Ozzy quando ninguém estava por perto. Alguns visitantes relataram a sensação de estarem sendo observados ao caminhar pelos corredores, particularmente perto do estúdio onde Ozzy costumava planejar episódios. Ex-moradores até juraram ter visto sombras fugitivas que lembravam sua silhueta familiar. Harriet eventualmente se mudou, mas as histórias de uma presença gentil e atenta persistiram. A maioria das pessoas vê as assombrações como uma manifestação inofensiva da devoção de Ozzy, tanto à sua família quanto à casa que ele amava. Embora a propriedade tenha mudado de mãos várias vezes e passado por reformas significativas, as histórias não desapareceram. Entusiastas do paranormal ainda dizem que conseguem detectar uma energia incomum, especialmente tarde da noite. Seja uma atividade espiritual genuína ou apenas o poder do legado saudável dos Nelson, a velha casa continua sendo um lembrete silencioso de que, às vezes, os valores familiares e a nostalgia podem perdurar muito depois que as câmeras param de filmar.
Casa de Praia de Thelma Todd. Thelma Todd, conhecida como a loira do sorvete, foi uma atriz cômica que contracenou com os irmãos Marx. Nos anos 1930, ela era proprietária de um pitoresco café e apartamento em estilo espanhol, perto de Pacific Palisades, bem ao lado do oceano. No entanto, tornou-se mais infame por sua misteriosa morte em 1935. Ela foi encontrada na garagem e as circunstâncias geraram infinitos rumores de jogo sujo. As pessoas diziam que o espírito inquieto de Todd nunca foi embora. Moradores relataram ouvir passos tarde da noite, às vezes seguidos pelo som de um motor de carro sendo ligado sem ninguém dentro. As portas batiam inexplicavelmente e pontos frios pareciam surgir em salas aleatórias. Uma história especialmente assustadora descreve o fraco eco de uma mulher chorando perto da garagem, como se estivesse repetindo aquele momento trágico final. Com o tempo, o edifício abrigou diferentes negócios e apartamentos particulares, mas ocorrências assustadoras afugentaram alguns inquilinos. Mesmo os céticos acharam difícil ignorar a atmosfera inquietante. Embora investigações oficiais nunca tenham desvendado completamente o mistério da morte de Todd, lendas locais sugerem que ela vagueia pela propriedade em busca de respostas, ou talvez de justiça. Hoje, caçadores de fantasmas curiosos ainda permanecem perto da antiga garagem à noite, esperando vislumbrar o fantasma de Todd à luz da lua. Uma cena final sem desfecho conclusivo. O refúgio de Carol Lombard, nas Hollywood Hills. A presença vibrante de Carol Lombard na tela a tornou uma atriz amada dos anos 1930, e seu casamento com Clark Gable os transformou em um dos casais mais icônicos de Hollywood, antes da tragédia. Ela morreu em um acidente de avião em 1942. Lombard mantinha uma casa nas Hollywood Hills, que exalava sua personalidade brilhante. No entanto, após sua morte prematura, surgiram rumores de que sua energia alegre tomou um rumo fantasmagórico. Visitantes da casa relataram risadas suaves ecoando por salas vazias, junto com um ocasional cheiro do perfume floral que Lombard adorava. Alguns disseram que vislumbraram uma figura passageira na varanda, vestida com trajes glamourosos dos anos 1930, desaparecendo tão rapidamente quanto aparecia. O próprio Gable teria visitado o lugar algumas vezes após a morte dela, supostamente sentindo o espírito de Lombard ali presente. As reformas ao longo das décadas mudaram muito a propriedade, mas as histórias persistem. Pontos frios aleatórios, luzes piscando e brisas inexplicáveis ainda cativam os proprietários atuais. Muitos acreditam que o espírito de Lombard continua brincalhão e benevolente, uma referência à sua persona na vida real. Quer você seja cético ou crente, pisar no antigo terreno pode parecer como entrar em uma era passada, onde uma estrela espirituosa e radiante ainda pode vagar, recusando-se a deixar sua memória se desvanecer nas colinas de Hollywood. A Casa de Estilo, Tudor, de Orson Welles. Orson Welles, o visionário por trás de Cidadão Kane, uma vez residiu em uma casa de estilo Tudor, situada nas encostas acima do Sunset Boulevard. Conhecido por sua persona grandiosa, Welles supostamente realizava todo tipo de leituras dramáticas e sessões de brainstorming tarde da noite em seu escritório com painéis de carvalho. Muito tempo depois que ele se mudou, inquilinos subsequentes sussurravam sobre portas batendo e o murmúrio abafado de uma voz profunda e sonora reverberando nos corredores, estranhamente semelhante à do próprio Welles. Alguns visitantes afirmaram ver uma figura fumando charuto em pé, junto à janela do escritório, desaparecendo no momento em que se aproximavam. Outros ouviram música orquestral suave, possivelmente ecoando o amor de Welles por grandes produções de rádio. Investigadores paranormais que se aventuraram no interior registraram leituras eletromagnéticas incomuns, alimentando a ideia de que algo ou alguém invisível ainda estava presente lá. Apesar dos contos assustadores, muitos que ficaram na casa descreveram a presença como mais intrigante do que assustadora, como um gênio criativo relutante em abandonar seu palco. Histórias persistem sobre luzes piscando e passos desencarnados que ficam mais altos ao discutir os projetos inacabados de Welles. Se esses relatos são meras fantasias ou sinais genuínos de fantasmas, a Casa Tudor permanece uma parte do folclore de Hollywood. Os fãs não conseguem evitar imaginar Welles continuando a escrever o ato final de uma vida que sempre pareceu estar uma obra-prima aquém de ser completada. A Residência Assombrada, de Clifton Webb. O ator de personagem Clifton Webb, reverenciado por filmes como Laura e Sitting Pretty, era conhecido por sua sagacidade afiada e estilo impecável. Após a morte de Webb em 1966, seu longo,
casa em Los Angeles ganhou uma reputação por atividade inexplicável. Os vizinhos contavam que as luzes acendiam e apagavam em horas estranhas, mesmo quando a casa estava vazia. Alguns ouviram trechos suaves de música clássica, a favorita de Webb, flutuando pelas janelas abertas no meio da noite. Amigos próximos sugeriram que Webb, um filho devoto à mãe em vida, poderia estar se apegando à casa que compartilhou com sua mãe, Mabel. Alguns proprietários que se mudaram para lá após sua morte relataram ouvir uma voz masculina elegante chamando como se estivesse procurando alguém, apenas para encontrar quartos vazios. As portas rangiam ao se abrir sozinhas, e os espelhos às vezes embaçavam-se sem causa aparente. A lenda local diz que uma manifestação particularmente assustadora ocorreu na biblioteca. Um forte cheiro do perfume característico de Webb de repente enchia o ar, como se ele tivesse acabado de passar. Embora alguns inquilinos achassem esses eventos inquietantes, outros acreditavam que o espírito de Webb mantinha sua marca registrada de refinamento, raramente causando mais do que um breve susto. Para os fãs de Hollywood Vintage, a casa se destaca como um palco de outro mundo para um artista que nunca saiu de cena definitivamente. A casa de James Whale, em Benedict Canyon. O diretor, James Whale, responsável por clássicos como Frankenstein e Bride of Frankenstein, possuía uma casa acolhedora escondida em Benedict Canyon. Obcecado com a atmosfera gótica, Whale decorou sua casa com um estilo medieval. Desde candelabros ornamentados até painéis de madeira escura que lembram os cenários de seus filmes. Após sua morte em 1957, sob circunstâncias que alguns consideram misteriosas, começaram a circular conversas sobre ocorrências fantasmagóricas. Visitantes e proprietários posteriores descreveram ouvir algo que parecia ser uma música de órgão suave, reminiscente da trilha sonora assustadora de Noiva de Frankenstein. Passos ecoariam no corredor de cima, parando abruptamente quando alguém ia investigar. Alguns afirmavam ver figuras sombrias deslizando pelo amado jardim de Whale ao anoitecer, como se estivessem reencenando uma cena de um de seus filmes assombrosos. Para adicionar a aura assustadora, certos cantos da casa permaneciam inexplicavelmente frios o ano todo, independentemente da estação. Entusiastas do paranormal argumentam que a fascinação de Whale pelo macabro se estendeu além de seus filmes, talvez ligando seu espírito inquieto ao local onde ele antes floresceu criativamente. Embora as reformas tenham tentado iluminar o interior, o charme gótico original permanece. Para os cinéfilos que viajam até Benedict Canyon, a antiga residência de Whale ainda parece imersa na tensão atmosférica de um clássico filme de terror, onde o próprio autor poderia ainda estar chamando Ação do Além. A casa de West Hollywood de Fields. W.C. Fields, o ator cômico conhecido por sua voz rouca e humor cínico, estabeleceu-se em uma charmosa casa em West Hollywood mais tarde na vida. Embora adorasse entreter os convidados com conversas espirituosas, Fields também enfrentava problemas de saúde e uma tendência reclusa. Após sua morte em 1946, ocupantes subsequentes da casa disseram ter ouvido tosse rouca e o inconfundível tilintar de vidro. Fields era notoriamente fã de uma boa bebida. Algumas noites, risadas fracas ecoavam pelo escritório, carregando um tom zombeteiro que lembrava o personagem de Fields nas telas. Histórias assustadoras surgiram sobre ver sua cartola característica repousando na mesa do vestíbulo, apenas para piscar e encontrá-la desaparecida. Alguns proprietários tentaram desconsiderar esses fenômenos como imaginação, mas até céticos admitiam uma certa carga no ar. Curiosamente, pessoas que tentaram grandes reformas relataram resistência fantasmagórica. Ferramentas desapareciam, a tinta não secava e arrepios repentinos percorriam os cômodos nos momentos mais estranhos. A lenda diz que Fields não gostava de mudanças e fazia questão de que qualquer pessoa que mexesse em seu refúgio aconchegante sentisse sua desaprovação. Embora a casa eventualmente tenha passado por várias mãos, a aura de um gênio cômico ranzinza persiste. Para os fãs do humor do velho Hollywood, a ideia de W.C. Fields se recusar a sair de cena, mesmo após a morte, não é surpresa. A acolhedora vila de Groucho Marx. Groucho Marx, famoso membro dos irmãos Marx, divertia o público com frases espirituosas e tiradas afiadas. Fora das câmeras, ele vivia em uma aconchegante vila em estilo mediterrâneo em Beverly Hills, muito menos ostentosa do que as de muitos de seus contemporâneos. No entanto, após sua morte em 1977, rumores começaram a circular sobre risadas inexplicáveis nos corredores e fumaça de charuto fantasma flutuando perto do biblioteca. Visitantes descreveram ouvir as tiradas características de Groucho tarde da noite. Alguns juraram ter escutado um eco de "Nunca esqueça um rosto, mas no seu caso, vou ficar feliz em abrir uma exceção." E exceção de Celeste.
sussurrado em uma sala vazia. A energia cômica, disseram, era quase palpável, como se Groucho nunca quisesse que a festa acabasse. Curiosamente, vários proprietários afirmaram que qualquer tentativa de remover itens relacionados à comédia, como pôsteres vintage ou roteiros cômicos, coincidia com eletrônicos mal funcionando, portas se trancando sozinhas e uma voz fraca ordenando que deixassem isso. Alguns interpretam esses eventos estranhos como a travessura cômica de Groucho do além, garantindo que seu legado cômico permaneça intacto. Embora a vila tenha sido reformada ao longo dos anos, muitos ainda passam por ela, esperando sentir um traço do espírito irreverente de Groucho. Em uma cidade construída sobre a ilusão, poucas assombrações combinam com a atmosfera divertida atribuída a esta lenda cômica, cujos trocadilhos aparentemente perduram muito depois da cortina final. Lucille, o antigo rancho de Lucy e Desi em Chatsworth. Embora vivessem principalmente em Beverly Hills, Lucille Ball e Desi Arnaz possuíam um rancho isolado em Chatsworth, como refúgio de fim de semana. Com colinas ondulantes e trilhas empoeiradas, oferecia um contraste marcante com a agitada cidade. Os moradores locais, no entanto, sussurravam que uma figura feminina espectral, parecida com Lucy, vagava pelas estradas de terra da propriedade ao anoitecer. Depois que o casal vendeu o rancho, futuros proprietários relataram ouvir o riso de Lucy ecoar pelos campos, especialmente perto de um antigo celeiro que o casal havia convertido em um espaço de ensaio. Algumas noites, os vizinhos estavam convencidos de que uma rotina de comédia estava acontecendo lá dentro. Passos andando de um lado para o outro. A voz de uma mulher entregando falas, então explosões de risada, apenas para espiar pelas janelas e não ver nada. Dizia-se também que o espírito de Desi fazia aparições ocasionais. O leve dedilhar de um conga às vezes atravessava o pomar, lembrando os interlúdios musicais que Desi fazia em I Love Lucy. Enquanto os céticos atribuem esses sons a coiotes ou ao vento, os crentes os veem como um dueto brincalhão do além. O rancho mudou de donos e passou por atualizações modernas, mas os fãs ainda associam a propriedade à magia cômica de Lucy e Desi e talvez à sua sinergia duradoura. Em um canto tranquilo do vale, dizem alguns, o casal de TV mais icônico de Hollywood continua um ensaio eterno para um show que nunca termina. A antiga casa de campo de Bela Lugosi Jr. A história negligenciada. Embora o próprio refúgio gótico de Bela Lugosi seja mais famoso, seu filho, Bela Lugosi Jr., possuía brevemente um pequeno chalé, perto da mesma área em Hollywood. Ao longo dos anos, os moradores locais afirmaram que o legado sombrio do pai, de alguma forma, permeou a casa do filho. Visitantes descreveram ouvir conversas sussurradas em húngaro, a língua nativa da família Lugosi, ecoando por salas vazias. Em noites tempestuosas, os vizinhos juravam ter visto lampejos de luz de velas em uma janela superior, lembrando um antigo castelo transilvano. Mais assustador de tudo, algumas pessoas alegaram que um morcego etéreo pairava perto da varanda, desaparecendo no ar. Muitos atribuíram isso à associação vampírica da família em Hollywood. Mas as histórias constantes deram à casa uma reputação que ofuscou o seu charme modesto. Quando Bela Jr. se mudou, os proprietários subsequentes tentaram dissipar os mitos, apenas para encontrar arranhões inexplicáveis nas paredes e janelas, como marcas de garras aparecendo durante a noite. Se esses eventos foram trotes elaborados ou ocorrências sobrenaturais genuínas, permanece incerto. Ainda assim, a ligação direta da casa com o nome Lugosi a mantém como um objeto de fascínio entre os entusiastas do terror. Mesmo em um canto tranquilo de Hollywood, os ecos do olhar hipnotizante de Drácula e o legado de Lugosi podem aparentemente transformar uma cabana discreta em um campo de jogos para o paranormal. O bangalô em estilo britânico de Boris Karloff em Beverly Hills. Enquanto a cabana encantada de Karloff em Los Angeles é famosa, menos pessoas sabem que ele brevemente possuía um pitoresco bangalô em estilo britânico em Beverly Hills, no auge de sua carreira. Pintada em tons pastel suaves e enfeitada com era, parecia estar a quilômetros dos cenários de horror pelos quais Karloff era conhecido. No entanto, após ele vender a casa, vários proprietários relataram passos sem corpo e conversas sussurradas com um acento distintamente inglês. Algumas noites, os vizinhos ouviram uma voz profunda e culta recitando linhas, possivelmente de Shakespeare ou dos papéis teatrais de Karloff, seguidas por um silêncio abrupto. A atividade fantasmagórica muitas vezes se concentrava ao redor da lareira da sala de estar, onde dizia-se que Karloff gostava de ler roteiros.
Curiosamente, vários gatos pertencentes a moradores posteriores recusaram-se a entrar naquela área, sibilando para uma figura invisível. Céticos acreditam que a conexão com Karloff é uma história tentadora demais para resistir. Mas os crentes argumentam que o bangalô possui um assombramento residual, capturando o eco de um ator reflexivo que tinha orgulho de sua arte. Até hoje, alguns transeuntes afirmam vislumbrar uma figura alta e curvada no jardim ao anoitecer, oferecendo uma reverência educada antes de desaparecer nas sombras da noite. Para os aficionados por filmes de terror, é mais um sinal de que o espírito digno de Karloff pode vagar pelos lugares que ele um dia chamou de lar. Se você gostou dessas histórias adicionais sobre casas assombradas do antigo Hollywood, por favor, deixe um like e um comentário. Considere se inscrever e ativar o sino de notificações para ficar por dentro de nossos mais novos destaques assustadores e curiosidades cinematográficas.